Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero sempre que seja de grande valia, né, nessa busca pelo conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre como é o transporte público aqui em Portugal. Eu sei que quando a gente está aí nessa pesquisa para saber aonde vai morar, em que local, no norte, no sul, como é que é o sistema de transporte, é uma das questões aí muito importantes para essa nossa decisão, né, da imigração aí para outro país, né? Então eu vou tentar trazer para você um pouquinho aí da minha experiência nesses 2 anos daqui em Portugal, que eu já estou cá com a minha família. Não posso deixar de falar do meu curso Vida em Portugal, totalmente online, passo a passo. Vou deixar o link aqui para vocês. Eu digo que é um investimento no nosso futuro, um precinho que você pode pagar com toda a ordem cronológica, tudo que você precisa saber para fazer uma imigração segura, tá certo? Então hoje a gente vai falar aí do transporte aqui em Portugal. Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês aí de uma questão muito importante, né? Que a gente precisa saber quando tá aqui em Portugal. Afinal de contas, a gente tem que trabalhar, né? E aí a gente tem que ver como que a gente vai chegar nesse trabalho, caso não seja aí tão perto da casa que você conseguiu alugar, né? Do arrendamento aí que você fez. Então, a gente vai falar sobre o transporte público, como é que é aqui em Portugal. De antemão, eu já vou falar para você que a gente comparando com o Brasil, participação de um gato. A gente comparando com o Brasil, eu sempre pego o referencial, né? E como o meu referencial e da maioria das pessoas que estão assistindo é do Brasil, eu digo pra você que é maravilhoso. Por quê? Porque no Brasil, quando a gente fala, inclusive aí das grandes capitais, o sistema de saúde, ele é bem escasso, né? É bem ruim, você não tem aí os horários do ônibus a toda hora, ou quando você tem, são muito cheios, super lotados, né? A questão aí do metrô, né, que a gente fala no Brasil, aqui eles falam comboio, e o metro, né, que eles falam aqui, um é por cima, o outro é por baixo, a gente não tem em todas as regiões, né, são questões aí que estão melhorando aos poucos no Brasil, né, então se a gente comparar com o referencial do Brasil, o transporte público ele é bem eficiente, mas depois que a gente está aqui, eu costumo dizer que uma coisa são a teoria, né, o que a gente lê, o que a gente vê na internet, e outra coisa é a prática. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui para realmente tentar ajudar qual é a realidade do imigrante, né? Que quando chega aí, a gente com a conversão do euro para o real não é brincadeira. Então de antemão já vou deixar um vídeo para você como eu faço as minhas transferências para o Brasil e do Brasil aqui para Portugal na Wise. Clica aqui, assiste esse vídeo, na descrição aqui desse vídeo que você está assistindo, clicando em nome do vídeo, abre a descrição, eu tenho todas as minhas parcerias lá e tem o link da Wise para você baixar o aplicativo que você ganha a primeira transferência acima de R$800 sem pagar taxa. Então, realmente eu utilizo, você já pode pedir o cartão deles de débito ainda estando no Brasil. Então, para quem ainda quer já fazer as transferências, já guardar, né, o dinheiro aí em euros, já fazer um planejamento, é bem legal. Eu gosto muito aí da Wise. Então, quando a gente pensa na imigração, nessa transferência aí do euro para o real, que a gente fica mais pobre ainda, né? A gente tem que pensar aí nessa questão aí do transporte. Como é que a gente vai fazer quando a gente arranjar um emprego aqui em Portugal para poder se deslocar até o emprego. E aí, de antemão, eu já falo para vocês que quando a gente vai morar nos grandes centros, ou seja, Lisboa e arredores, Porto e arredores, você tem um transporte público realmente bem eficiente, você tem aí um passe que você pode pagar ele mensal, você faz em algumas estações aí do comboio, né? E aí você paga em torno mais ou menos, para vocês terem noção, de 45 euros e você pode usufruir
quantas vezes forem durante o dia, digamos que você quer ir no trabalho, na hora do almoço você quer pegar o comboio novamente para ir ao shopping ou para ir em casa almoçar e voltar, você pode, não tem um limite aí de passagens, né? O passe livre que eles falam. Mas isso, como eu estava dizendo, quando você o quê? Consegue arrendar uma casa ou um apartamento, aonde tem, claro, esse tipo de transporte e próximo ali aos grandes centros, quando você vai trabalhar no Porto, quando você vai trabalhar em Lisboa. Mas, como a vida do imigrante não é fácil, geralmente a gente procura, no Brasil a gente fala interior, periferia, né? Aqui em Portugal tem outros nomes também, se usa interior, se usa aldeias, que são os locais mais de agricultura, os locais menores, você não tem um transporte público, nem o autocarro. O autocarro, gente, é o nosso ônibus, tá? Aí do Brasil. Em certas localidades, nem o autocarro eficiente você tem. Então, diante disso, realmente se faz necessário o quê? O planejamento, né? Como eu sempre falo para vocês, para poder comprar um carrinho. Então, assim, aqui em Portugal eu vejo a importância do carro maior ainda do que no Brasil. De repente, porque a minha realidade no Brasil era Rio de Janeiro. Então, a gente conseguia fazer as coisas com o transporte, mesmo não sendo tão eficiente, alguns horários de picos bem cheios, né? Mas a gente consegue fazer tudo que a gente precisa aí com transporte público. E aqui em Portugal, dependendo do local que você vai morar, eu tenho que citar o meu exemplo, eu falo sempre a minha experiência aqui no canal, né, gente? Não tem jeito, é o que eu vivo. Eu moro aqui em Felgueiras. Aqui em Felgueiras você não tem nem o metrô, nem o comboio. O único transporte público que você tem é o autocarro, é o ônibus. Você tem a central de caminhonagem. Que é isso, Viviane? Central de caminhonagem? Tá falando de caminhão? O que é isso? Não, gente. Central de caminhonagem aqui em Portugal é a rodoviária. Então, quando você vê nas placas, central de caminhonagem, uma setinha é rodoviária. Então, aqui onde eu moro, a gente tem a central de caminhonagem com os horários do ônibus, né? A gente consegue aí na aplicação da empresa de ônibus, você consegue no site dele ver os horários, tudo direitinho para cada local. Por exemplo, aqui onde eu moro fica aí a 20 minutos mais ou menos de Guimarães, de ônibus 30 minutos. E a central de caminhonagem Guimarães dá dentro do shopping de Guimarães. É bom para as crianças, né? Quando já ficam aí um pouquinho com mais idade, a minha de 16, a de 12, daqui a pouco também já está indo sozinho com os amigos, e aí vai no ônibus. E a tranquilidade de Portugal, né, gente? Eu sou apaixonada, para quem é mãe, para quem é pai, mesmo para quem não é, para você, né, que já sofreu assaltos aí no Brasil, já passou aí por alguns perrengues, sabe, gente, que essa tranquilidade, essa paz com referencial que a gente tem do Brasil não tem preço. Realmente é maravilhoso. Eu amo isso aqui. Apaixonada por Portugal. Para quem procura realmente qualidade de vida, tá vindo pro lugar certo. Já te falo de antemão. Então, aqui na cidade onde eu moro, você consegue ter os ônibus para Guimarães, você tem daqui para Porto, né, que é mais ou menos 40, 50 minutos de ônibus. Mas você não tem a toda hora, você tem aqueles horários fixos, mais ou menos de 30 em 30, como é que eu falo? No período, né, escolar, muita gente faz universidade em outros lugares, nos arredores, e aí você tem mais horários de ônibus. Durante o final de semana já diminui, e daqui também eles têm. Agora a participação da cachorra, gente. Não liga não que tá quase um zoológico, viu? Adotei os dois, meus lindões, mas um passa aqui em cima da mesa no vídeo e a outra resolve latir. Me desculpem, mas não tem jeito. É a vida real de uma brasileira em Portugal, né? Então, gente, você fica muito restrito. E a gente sabe que a maioria das pessoas, quando chega aqui em Portugal, ainda não vem legalizada, o que é um erro, né? Dá entrada aí na manifestação de interesse, ó. Só porque eu falei, ele já veio fazer a participação de novo. Então, dá entrada na manifestação de interesse, até ela ser aceita, até a gente ficar legalizado, ter autorização de residência, demora 1 ano e meio, 2 anos. Por isso, eu sempre fixo aqui em todos os meus vídeos que a melhor maneira, o correto, é a gente já vir com o visto do Brasil para passar muito menos perrengue.
mas até a gente conseguir, eu sei que várias pessoas acabam optando aí pela fábrica. É claro que tem outras pessoas que já estão legalizadas, tem vários portugueses e várias outras nacionalidades que trabalham em fábrica. Não estou dizendo que só trabalha em fábrica quem chega, né? Mas é uma primeira opção, já que a fábrica te dá essa opção de contratar ainda não estando legalizado, o que, por exemplo, loja de shopping não faz, supermercado não faz, eles só fazem com título de residência. Por isso eu dou o exemplo para vocês aí da fábrica. Então, o que que acontece? Geralmente essas fábricas, elas são mais nos interiores, né? Não é nos grandes centros. E com isso, as pessoas que resolvem trabalhar em fábrica ficam com dificuldade de como chegar. Além do horário rotativo, você tem na fábrica um turno que pega às 6 da manhã, você tem outro turno que pega às 2 da tarde, outro turno que pega às 10 da noite. E muita gente, às vezes, prefere esses horários, por exemplo, das 10 da noite para o marido e a esposa poder trabalhar. Enquanto um trabalha, o outro fica com os filhos, e aí quando o outro vai, o outro já tá em casa. Vocês conseguiram entender, né? Ficou meio confuso, mas deu. Então, com isso, a gente precisa do carro. E aí eu falo para vocês da importância do planejamento, mais uma vez, pra gente poder já vir contando com esse dinheirinho para poder comprar. Já vou deixar aqui, ó, o Instagram dele, minha parceria, brasileiro, top, @Magal em Portugal. Você pode entrar no site deles também, esse é o Instagram dele aí. Você consegue ver os precinhos do carro para poder ter uma noção. Mas de antemão, já falando que tem carro aí de todos os preços, né? A partir de 3.000 euros, mais ou menos, você consegue comprar um carrinho legal, totalmente legalizado. Lembrando que aqui em Portugal é bem diferente do Brasil. O seguro aqui é obrigatório para terceiros, não o seguro, por exemplo, se você é o culpado e bate, por exemplo, com o carro num poste. Isso não. Geralmente os seguros não cobrem isso. Para cobrir o seguro total fica muito, muito caro. Geralmente as pessoas não têm, eu mesma não tenho, mas o seguro contra terceiros, ou seja, você bater num carro e você ser o culpado, aqui em Portugal é obrigatório. Então a gente tem bastante diferença. Eu tenho um vídeo específico falando sobre essas leis, essas questões aí das diferenças, tá certo? Mas é muito importante você dar uma olhada aí no site do Magal, uma pessoa de confiança. Fala que foi a Vivi que te indicou que você tem aí desconto, você tem tanque cheio, tem algumas benefícios. Então, uma parceria bem bacana. A loja dele fica em Braga, aqui em Vila Verde, mas ele entrega em toda Portugal. Então, digamos que você vai chegar no aeroporto já, pode comprar estando no Brasil. Já fala com o Magal, já vê o carro, já escolhe. Gente, a confiança aqui é tudo. A gente fica um pouco com medo. Eu também fiquei quando eu cheguei, né? Ver as fotos e acreditar, falar que realmente a documentação, mas se é uma pessoa que você confia, que eu tô indicando, que eu tô colocando o meu nome, você pode até comprar estando no Brasil, que ele entrega para você no aeroporto e você já não gasta nem com transfer. Olha que bacana. Se você preferir ir lá, ver pessoalmente, ver toda a frota, também pode. Então, assim, gente, uma pessoa maravilhosa que realmente você pode confiar, pode comprar seu carrinho, porque o que eu vejo aqui em Portugal é que se faz muito necessário. Daí, de antemão, eu falo que o planejamento é a palavra de ordem. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das dicas. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, que não custa nada pra você. Pra mim é muito importante pro YouTube continuar entregando meus vídeos, e até o próximo vídeo.